Pessoal, você viu a cirurgia que foi feita na cabeça do presidente Lula, né? Que está aí se recuperando, recebeu alta, já fez caminhadas. Você viu o grau da cirurgia, o nível da cirurgia? Momentos que eu quero mostrar para você agora nesse vídeo, tá, gente? Presta atenção para você ficar atento do que a gente vai trazer de informação. Sobre a prisão do vice, né? O candidato a vice-presidente aqui, o general Braga. Toda a repercussão também do que poderá acontecer sobre uma possível prisão do presidente Bolsonaro. Isso pode acontecer a qualquer momento. O próprio Exército enviou uma carta, tem uma carta aí que está sendo divulgada. Você vai acompanhar as informações aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Interessante as informações que eu vou trazer para você a partir de agora, tá? Então preste bastante atenção para você não perder nenhum detalhe. Importante você estar aí nos acompanhando em todo o Brasil nesse momento. Primeira informação, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só no teu celular, no teu notebook. Essa aí foi a cirurgia do presidente Lula. Olha só a cabeça dele como ficou, tá? O que foi feito aí da abertura, né? Enfim, aí foi justamente o momento, né, da imagem, da foto que foi feita da cirurgia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Chama muita atenção porque teve um momento, né, que o presidente Lula, ele passou nos corredores, né? Porque qual a questão dessa informação que eu estou passando para você aqui, tá? É porque muita gente também estava passando cada informação, cada situação, né? Só aí um momento em que ele era caminhando, né, gente? Ele estava caminhando, tá? Momento que ele estava caminhando e, lógico, a gente fez que a recuperação está acontecendo. Importante demais, tá? Vários sites, inclusive, já falando sobre a situação do presidente Lula. Muita gente estava dizendo, espalhando fake news por aí, dizendo que o presidente Lula estava tão mal que, enfim, né? Eu fico pensando, puxa vida, como né? Passando informação errada. Então, ó, após alta hospitalar, Lula diz que está tranquilo e vai se cuidar. Lula agradece os médicos, após alta se emociona ao falar sobre cirurgia. Lula recebe alta hospitalar, né? E aí vai. Inclusive, teve um momento que o próprio presidente Lula falou sobre essa questão. Deixa eu mostrar aqui um momento que o presidente Lula falou durante a sua entrevista. Ele chamou a atenção porque ele estava feliz, né? Elogiando lá, inclusive, a comida da primeira-dama. Janja tinha preparado para ele, né? E ele feliz da vida, dizendo que já vai voltar aos trabalhos. Lógico, né? A população espera aí as melhores, né, que aconteçam. Eu sempre vinha falando, orem pelo presidente Lula, porque todo o poder é constituído, né, permitido por Deus, todo o poder, independente de quem gosta ou não, todo o poder é constituído por Deus. Isso é bíblico, né, gente? Isso é bíblico. E aí foi o momento onde o presidente Lula feliz, agradecendo. Deixa eu mostrar aqui para você entender, tá? O momento que o presidente Lula estava falando, né, e muito feliz a vida, né? Mais uma chance, né? Mais uma oportunidade foi dada aí ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero que você acompanhe essa informação. Veja só o que disse o presidente Luiz Inácio da Silva. No domingo eu fui no Torto, a Janja fez uma ruim da carreteira de premissa qualidade, e na segunda-feira eu levantei, eu comecei a sentir uma leve dor de cabeça. Lá no domingo eu estava sentindo a dor de cabeça e eles tinham me alertado, qualquer problema de dor de cabeça você comunica a gente. E a Janja perguntava para mim, você está com dor de cabeça? Você tá... Eu achava que eu não estava com dor de cabeça, porque como eu tomei, sabe, banho na piscina e tomei sol, eu achei que era um problema do sol. Fui para casa no domingo, estava razoavelmente bem. Na segunda-feira eu acordei sentindo algumas coisas estranhas. Algumas coisas estranhas nos meus passos. A dor de cabeça continuou e eu ainda continuo achando que era por causa do sol. Quando foi no final da tarde, eu mandei chamar a doutora Ana no meu gabinete e disse para ela que eu estava sentindo umas coisas estranhas. Eu estava sentindo meus passos mais lerdos, eu estava com os olhos vermelhos, eu estava com muito sono, toda hora eu abri a boca e falei para ela, acho que é bom a gente ir no médico. E quando eu fui no médico, 6 horas da tarde, sabe que os companheiros aqui de São Paulo viram a tomografia que foi feita, sabe, em tempo real para eles, eles ficaram assustados e pediram para mim vir urgente para São Paulo. Então, No momento que o presidente começou a se emocionar, né? Porque poderia ser algo realmente pior, né? como eu achava que eu estava curado,
Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco assustado pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça. Eu fiquei preocupado. E com a urgência que eles pediram para me vir para cá, nós decidimos vir rápido. Lamentavelmente o meu avião não estava em Brasília, estava no Rio de Janeiro. Eu tive que esperar o avião vir do Rio de Janeiro para me pegar. Pois é, então um trecho, né, da entrevista que o presidente Lula deu sobre essa questão, se emocionou inclusive nesse momento, e aí eu já vinha falando, né, orem pelo presidente Lula, pela melhora do presidente Lula. Pois é, Lula está aí, para você que não viu, né, a cirurgia, né, o momento, né, que foi retirado justamente, olha aí mais uma vez, né, na cabeça do presidente Lula, a cirurgia que aconteceu, tá, gente? Essa foi aí a cirurgia que aconteceu com o presidente Lula, né? Essa cirurgia aconteceu justamente aí na sua cabeça, né, no crânio, né, que teve essa hemorragia. Então, o presidente falou que de volta, né, vai ir aos seus sábios, há uma expectativa do prazo, né, que ele realmente, de fato, vai poder ter o controle de novo, né, como presidente, né, necessário um descanso para poder continuar toda essa questão, toda essa situação, tá? Outra informação que eu quero dar para vocês, gente, olha só no teu celular, no teu notebook. Preste atenção, porque é uma notícia hiper importante sobre a questão da carta, né, que está sendo divulgada aí sobre, olha, isso está gerando um conflito muito interno, né, aqui no Brasil, né. Você sabe que o candidato a vice-presidente, né, o general Braga, foi preso no último sábado, tá? Dia 14, e aí toda a expectativa agora é que o próximo passo poderá ser o presidente Bolsonaro. Você acha que o presidente Bolsonaro pode ser preso? Alguns analistas dizem que sim, que ele poderá ser preso, talvez esse ano não, que não dê tempo, né? Mas janeiro ou fevereiro. Então, tem muita gente aí na expectativa do que vai acontecer com o presidente, o ex-presidente Bolsonaro. E aí fica toda essa questão, né? Toda essa situação que a gente está acompanhando sobre isso. E aí, olha no teu celular, deixa eu mostrar aqui uma carta, né, que está sendo anunciada, divulgada, né, e aí está chamando muita atenção, gente. Eu, sinceramente, eu vi essa carta e fiquei pensando aqui, puxa vida, que coisa, hein? Que situação. Então, é o seguinte, a carta diz o seguinte: o Centro de Comunicação Social do Exército informa que na operação realizada pela Polícia Federal, na manhã de sábado, dia 14 de dezembro de 2024, foi preso o general do Exército Walter Souza Braga Neto, da Reserva, e realizadas ações de busca e apreensão nas residências do próprio general no Rio de Janeiro e do coronel Flávio Botelho Peregrino, também da Reserva, em Brasília, né? O general Braga Neto ficará sob custódia do Exército num comando da 1ª Divisão do Exército da cidade do Rio de Janeiro. Então você está vendo aí que a primeira carta, né, a primeira parte dessa carta já fala sobre esse ponto. Agora, bora ver aí, porque aí você tira suas próprias conclusões, né? É importante a gente analisar toda essa situação. Então, a próxima situação fala justamente do que poderá acontecer, né? Do que poderá acontecer. E aí está gerando essa tensão, vi muita gente aí comentando sobre isso, é importante você ficar atento sobre isso, né? Sobre esse ponto, sobre essa questão. Então, a próxima parte dessa carta fala justamente o seguinte, que eu vou deixar no ponto aqui para você. Olha só no teu celular, no teu notebook. A informação é dada da seguinte maneira, né? Diz o seguinte, gente, olha a informação que está sendo cogitada aí. Diz o seguinte: esse centro informa ainda que o Exército vem acompanhando as diligências em curso, a força não se manifesta sobre processos conduzidos por outros órgãos, procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República. Você está vendo aí já a segunda parte dessa que já na terceira parte, né, que a gente estava observando aqui, foi sobre o que saiu aí no Twitter, o ex-Twitter, o ex aí do ex-presidente Bolsonaro, né? Que ele trouxe a seguinte informação, que eu quero passar essa informação para você entender, porque tem muita gente aí comentando sobre esse ponto, sobre essa questão, e aí diz o seguinte, ó:
Jair Bolsonaro, foi dito o seguinte: há mais de 10 dias, o inquérito, entre aspas, foi concluído pela Polícia Federal, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao Ministério Público. E aí a pergunta que foi feita pelo presidente, né, o ex-presidente: como alguém pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? Jair Messias Bolsonaro está sendo aí dada, né, esse questionamento. Gente, você não imagina, isso é muito grande, né? E aí a carta diz, a carta continua, né, gente? A carta não para por aí. A carta diz o seguinte: olha só como é interessante, como é importante a gente estar tirando passando essas informações para você que está nos acompanhando aí em todo o Brasil. A continuação da carta diz justamente o seguinte: olha só no teu celular. Está tudo ficando como o diabo gosta. Se por um lado a posse do presidente americano Donald Trump vai se avizinhar do aqui pelas bandas tupiniquins, a corda vai só esticando. Muita gente já começa a ver aí como uma questão de ameaça. É isso que pode estar acontecendo? Continua. No próximo ponto. Diz o seguinte: deixa eu continuar aqui, deixar um ponto para você, porque aí você vai ver o que é que está acontecendo, né? O que é que passa na mente também, o que é que passa aí na opinião de especialistas. A carta diz justamente o seguinte, da continuação: a cada dia a caneta de Moraes, né, que é o ministro, vai se aproximando do presidente Bolsonaro, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid, Felipe Martins, vários militares, entre eles generais, sem contar com outros menos cotados da fila, e agora o mais próximo do Bolsonaro. Até aqui, General Braga Neto foi preso hoje. Isso foi, né, divulgado essa carta no sábado. Alguém pode estar se perguntando: e o general Mourão? Esqueçam a credibilidade dele está muito em baixa para esperarmos alguma coisa dele. Olha, já está comprometendo agora o então agora senador, né? E aí, gente, é uma coisa que tem. E aí, como é que fica essa questão? Aí outro ponto da carta diz o seguinte, deixa eu colocar aqui no ponto, porque interessante a gente tá entendendo aí toda essa lesma, né? toda essa situação no Brasil, né? O famoso disse-me disse, né? Disse-me disse. E aí muita gente disse, Alex, cada situação que a gente vê aqui no Brasil, né? A outra parte diz: talvez a sequência seja mantida o general Heleno e em seguida Flávio Bolsonaro, Eduardo Carlos, para enfim chegar no cara. Quem é o cara? O presidente, o ex-presidente Bolsonaro. Vocês estão entendendo aí os pontos, né? Né? E aí, outra parte da carta diz o seguinte, deixa eu colocar aqui no ponto para você entender aí. A outra parte da carta diz o seguinte, ó. Muitos desses estão presos dentro das unidades militares. A vigilância não pode falhar para cima deles. Um vacilo e uma comunicação interna pode eclodir. Será que vai dar tempo? As apostas estão abertas, senhoras e senhores. Meu Deus do céu. Ô Alex, essa falando ponto. E agora, hein? Como é que vai ficar? Então, a situação é essa, né? O general Heleno, né? Ele era o mais próximo, né? Esse aqui, ó, o mais próximo do presidente Bolsonaro, e aí segue essa situação. Alexandre de Moraes, né, que foi vítima dessa situação, agora advogado e juiz, né? O próprio ministro é que vai dar a decisão. Inclusive o resultado foi 8-0, né? Na hora que pediram, o próprio presidente pediu para que não deixasse o Alexandre de Moraes ser o juiz dessa questão, porque ele foi vítima, advogado e agora está sendo juiz. Bem, o Supremo entendeu e deu, né? A maioria aí contra, ou seja, o Alexandre de Moraes vai seguir com essa papelada, ou seja, vai tocar aí o processo contra ele. Então, a pergunta que não quer calar: você acha que o presidente Bolsonaro vai ser preso antes do carnaval? Essa é a questão, essa é a pergunta. Daqui para fevereiro? Muitos já dizem que é certa a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Muitos já dizem que é certa a prisão do Bolsonaro. E aí muita gente vem comentando sobre isso. Como é que pode? E agora, José, o que é que vai acontecer? Para quem não sabe, gente, tem outras situações também que poucas pessoas talvez estejam esquecidas
Alex, o que seria dessa vez? Tem mais coisas ainda? Tem, gente, tem muita coisa ainda. Então, deixa eu mostrar outra questão importante você ficar atento sobre isso aí, tá? A questão diz o seguinte, que Bolsonaro é indiciado pela terceira vez. E aí a pergunta, né, a questão Federal indiciou o ex-presidente Bolsonaro, inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado, né? A Polícia Federal investiga uma organização que planeja matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. E aí diz, o objetivo, segundo as investigações, era dar um golpe de Estado e manter o Bolsonaro presidente, né? O Bolsonaro preso. E os dois inquéritos em que o presidente foi indiciado, quais são eles, Alex? Diz aí. Então diz, em julho desse ano, o PT indicou Bolsonaro no âmbito da investigação relacionada à venda de joias sauditas. O ex-presidente foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos, fraude em cartão de vacina, né? Inclusive a PL também indicou aí Bolsonaro e Mauro Cid por participação em esquema de fraude nessa situação. A corporação investigação de uma associação criminosa que teria feito registros falsos de doses e por aí vai. Então, muita gente vem dizendo o seguinte, muitos processos poderão ser de novo retomados. Isso pode fazer aí uma carga de acusações e pode gerar sim uma prisão do ex-presidente Bolsonaro. Então, tá aí a questão. Alex, será que isso acontece daqui para o Carnaval? Será que ele vai ser preso? Muitos dizem que não. Não, ele não será preso, mas outros dizem que sim. Inclusive, a área jurídica, né? Muitos jurídicos dizem que é questão de tempo para prender o presidente e o ex-presidente Bolsonaro. E você? Isso é perca de tempo ou não? É uma justiça realmente que está atuando ou não? Qual a sua opinião sobre isso? Presidente, para quem não lembra, né, o atual presidente Lula foi preso, passou mais de 500 dias preso. Dizem analistas que seria uma questão de vingança também, punir e deixar ele preso. Ninguém sabe quanto tempo, mas o tempo é que vai dar a resposta. Uns dizem que isso aí é uma armação, outros dizem não, isso aí realmente tem que acontecer. Então, pela sua informação, pelo que você vem acompanhando, a prisão do ex-presidente Bolsonaro, que poderá acontecer, é justa, será justa ou não? Dá a tua opinião aqui. É importante a gente estar acompanhando isso de perto, tá, gente? Então, é interessante mesmo. Então, melhoras aí para o presidente Lula, né? Está de volta, agora o prazo é saber quando é que ele vai de cara tomar posse. E, lógico, a gente vai fazer as cobranças aqui sobre vários tipos de projetos que estão rolando, né? Projetos que ele, inclusive, deseja que seja encaminhado. Então, presidente Lula voltando, a gente vai cobrar sim. Lembro que o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, está representando o presidente Lula em alguns projetos, em algumas reuniões, nesse momento. Então, a gente não tem um prazo, a data certa que o presidente Lula vai voltar aí aos seus trabalhos, mas será necessário, do jeito que eu tinha dito, né, um tempo aí para que haja o seu descanso, tá? Você já deu like, deu joinha, é importante, faz isso, dá essa moral. Se inscreve aqui no canal, você que é novo, está visitando a gente pela primeira vez, é importante, tá, gente? Um abraço aqui para o pessoal, muita gente questionando, perguntando sobre pagamentos de programas sociais. Está rolando os programas desse mês de dezembro, né, gente? E aí, vem aí os pagamentos de janeiro, a partir do dia 20 até o final do mês, dia 31. Portanto, janeiro vem aí, 40 dias de intervalo para pagamentos, né? Entre os pagamentos desse mês de dezembro e os pagamentos do mês de janeiro. Lembrar que a gente está esperando aí tudo que vai acontecer com a votação. Essa é a semana que as votações poderão definir o futuro do pacote de corte de gastos. Para quem não sabe, o Congresso está aí voltado sobre a questão da reforma tributária, né? Quer zerar impostos em alguns produtos de cesta básica. E aí muita gente diz, e como vai ficar a reforma, como é que vai ficar a questão do pacote de gastos? Vamos deixar para lá? Não vamos deixar para lá. Agora, falta pouco tempo antes do recesso. Se não for votado até sexta-feira, dia 23, isso poderá agora não ser alterado e só depois do recesso, ou seja, só no próximo ano. Isso, para quem não sabe, vai alterar vários programas sociais, que é o caso do BPC Loas, do Bolsa Família, são aquelas regras que eles vão deixar mais rígidas, né? Como o uso da biometria facial, polegar, visitas em domicílio, cruzamento de renda, enfim, muita coisa vai acontecer aí. Até a questão do PIS, né? Para quem recebe até 2 salários mínimos, tem aquele direito, aquele abono, aquele PIS, poderá também ser mexido nisso aí. Então, são várias regras que eles vão votar caso esse pacote de gasto que seja aprovado daqui para esse final de semana. Tem expectativa, todo mundo de olho em Brasília, tá? Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, estou por lá e também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com, o link fica aqui destacado em azul, tá? Dia de bênçãos, a gente se encontra, pessoal, Deus abençoe, tchau, tchau.